Você já parou para pensar quantas batalhas espirituais acontecem enquanto você vive a rotina mais comum do dia? Quantas vezes você foi invadido por pensamentos sombrios, desânimo inexplicável, raiva repentina ou uma tristeza que não sabe de onde veio? Padre Pio dizia que o maior triunfo do inimigo é convencer você de que ele não existe ou de que não está agindo. Ele é mestre em operar no silêncio, na penumbra da alma, na normalidade aparente da vida. E por isso, tantas pessoas são atacadas espiritualmente sem sequer perceber que estão em guerra. Imagine por um momento que o maior risco não está nos ataques visíveis, mas nas pequenas concessões diárias que parecem inofensivas. Um julgamento interior que ninguém ouve, um ressentimento guardado em silêncio, uma preguiça espiritual que você justifica, uma oração que você empurra para depois, uma distração que ocupa o lugar de Deus no seu dia. Padre Pio enxergava isso com clareza sobrenatural. Ele sabia que o mal age como um ladrão paciente. Não arromba a porta de uma vez, mas força a fechadura aos poucos, até conseguir entrar sem ser notado. Ele alertava constantemente seus filhos espirituais que uma das maiores estratégias do demônio é gerar torpor espiritual. Fazer com que a alma se sinta confortável, tranquila demais, certa de que está segura, enquanto lentamente se afasta de Deus. A oração esfria, o coração endurece, o arrependimento se torna raro. E nesse terreno ressecado, as sementes do mal germinam sem esforço. Padre Pio sabia que muitos se consideravam devotos enquanto, na prática, estavam completamente vulneráveis. Não porque não rezavam, mas porque rezavam sem ardor, sem vigilância, sem humildade. Mas Padre Pio não apenas alertava, ele ensinava o caminho para se proteger. Ele não pregava terror, mas verdade. Não convidava ao medo, mas à luz. Ele mostrava que a defesa espiritual não está em gestos teatrais ou em fórmulas mágicas, mas em atitudes diárias, silenciosas, quase invisíveis, mas de poder devastador contra o mal. Ele dizia que o demônio teme a alma vigilante, humilde, obediente, arrependida, e que nada enfraquece mais as trevas do que uma vida entregue completamente a Deus. Porque onde a luz habita, a escuridão não encontra lugar. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Sobre como você pode se proteger de ataques espirituais que talvez nem tenha percebido até hoje. Sobre as armas silenciosas e eficazes que Padre Pio nos ensinou para blindar a alma. E eu te peço que fique até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode não apenas te proteger hoje, mas mudar sua forma de viver a fé para sempre. Feche os ouvidos para as distrações agora. Abra o coração para a verdade e permita que as palavras deste servo de Deus ressoem fundo na sua alma. Porque hoje é o dia de acordar espiritualmente, de fechar as portas para o inimigo e de retomar a luz que talvez tenha se apagado sem que você percebesse. Padre Pio começava qualquer instrução sobre o combate espiritual com um princípio inegociável. A alma precisa reconhecer sua fragilidade. Ele dizia que o maior erro é achar que se está imune aos ataques do mal. Quando alguém se julga forte demais para cair, já começou a perder a batalha. O demônio adora almas autossuficientes, porque onde há orgulho, há uma fresta aberta. O humilde, ao contrário, está sempre atento, desconfiado de si mesmo, dependente de Deus. Ele não se gaba de sua oração, não se vangloria de sua piedade. Ele reza como quem sabe que pode se perder a qualquer instante se Deus não o sustentar. Por isso, Padre Pio insistia tanto em cultivar um espírito de vigilância interior. Ele dizia: vigiar é mais do que rezar, é rezar com os olhos abertos para o perigo. Quantos rezam com os lábios, mas vivem distraídos com o mundo? Quantos se ajoelham, mas levantam o coração cheio de orgulho, inveja ou rancor? A oração sem vigilância é um castelo de cartas.
Padre Pio ensinava que é no exame diário de consciência que se constrói a fortaleza da alma. Antes de dormir, ele orientava seus filhos espirituais a revisarem o dia. Onde dei espaço para o mal? Que pensamentos aceitei sem combater? Que palavras feriram ao invés de curar? Essa prática simples, mas poderosa, fecha portas que o demônio tenta abrir sorrateiramente, porque ele age nos detalhes, naquela ofensa não perdoada, naquela crítica ácida, naquele ressentimento guardado. Padre Pio via isso claramente nos confessionários. Ele sabia que muitas almas não estavam possuídas, mas oprimidas, influenciadas, acorrentadas por pecados sutis que não confessavam mais. E ele não tinha medo de dizer: o demônio gosta do silêncio que esconde o pecado, porque onde não há confissão sincera, não há cura. Onde não há humildade para reconhecer o erro, o inimigo constrói fortalezas. Por isso, a primeira arma que ele entregava aos que o procuravam era a humildade radical. Não uma humildade aparente, feita de palavras bonitas, mas aquela que se dobra diante de Deus e diz: Senhor, sem ti eu nada posso. É a humildade que arranca o orgulho pela raiz, que não se justifica diante do pecado, que não culpa os outros, que não se faz de vítima. É ela que nos mantém vigilantes, porque quem se sabe fraco busca força em Deus. Quem se sabe pecador busca a confissão. Quem se sabe pequeno abre espaço para a graça. E essa é a primeira forma de se proteger de ataques espirituais sem perceber. Cultivar um coração humilde e vigilante. Não esperar o inimigo se manifestar de forma espetacular para reagir, mas combater o mal no berço, na semente, no pensamento. Padre Pio dizia que quem vigia o coração apaga o incêndio antes que ele destrua a casa. Quem examina a consciência todos os dias não dá espaço para que o mal crie raízes. E quem vive na humildade desarma o inimigo, porque o demônio não suporta se aproximar de quem depende totalmente de Deus. Padre Pio não se contentava em falar sobre vigilância apenas como conceito. Ele insistia que a alma precisava construir hábitos concretos que a blindassem. E entre esses hábitos, ele dava um valor especial à oração constante. Mas não qualquer oração. Oração feita com o coração. Quantas pessoas rezam mecanicamente, recitam palavras sem alma, transformam o diálogo com Deus em obrigação fria? Padre Pio dizia que essa oração não apenas não protege, como engana a alma, dando a ela uma falsa sensação de segurança espiritual. Ele ensinava que o demônio não teme palavras vazias, teme corações inflamados de amor por Deus. Ele alertava seus filhos espirituais para não confiarem em práticas vazias. O demônio pode até te deixar rezar, contanto que você não viva o que reza. Essa frase, embora dura, era uma das suas mais repetidas, porque ele sabia que muitas pessoas se escondem atrás de devoções formais para não encarar a transformação que Deus exige delas. É mais fácil rezar sem se converter, fazer novenas sem perdoar, ir à missa sem se humilhar. Mas Padre Pio denunciava isso como uma armadilha espiritual, a de se achar protegido enquanto se está totalmente exposto. O inimigo adora quando a alma se sente salva apenas por repetir fórmulas sem entregar o coração. A oração verdadeira, segundo ele, era aquela que se fazia com lágrimas, com suspiros profundos, com súplicas sinceras. Não importava se fosse longa ou breve, importava se fosse real. Ele dizia que até um suspiro pode ser mais poderoso que um rosário inteiro rezado com frieza. Porque o que move o céu não são palavras bonitas, mas um coração contrito. Essa oração abre os céus e fecha as portas do inferno. É como uma chama que o demônio não suporta se aproximar. E por isso, ele faz de tudo para roubar essa chama. Distrações, cansaço, preguiça, racionalizações, prioridades invertidas. Padre Pio, mesmo exausto, doente, atormentado por dores físicas e espirituais, nunca abandonava a oração.
Ele sabia que era ali que ele se armava, que ele se revestia da graça, que ele se fortalecia para suportar os ataques do mal. Ele se levantava de madrugada para rezar, passava horas no confessionário sustentado apenas pela força da intercessão silenciosa. Ele nos deixou o exemplo vivo de que não há proteção espiritual sem oração verdadeira. Não existe outro caminho. Quem não reza com sinceridade se torna presa fácil, mesmo que aparente estar firme, porque a oração é o escudo que nos cobre, o fogo que queima as correntes, a luz que ilumina o caminho. Portanto, a segunda forma de se proteger dos ataques espirituais que você não percebe é reacender a vida de oração com autenticidade, sem máscaras, sem pressa, sem vaidade. Fale com Deus como quem fala com o Pai. Abra o coração, confesse as fraquezas, suplique ajuda, agradeça com sinceridade. E faça isso todos os dias, mesmo que não sinta nada, mesmo que esteja cansado. Porque essa fidelidade, dizia Padre Pio, constrói uma muralha invisível ao redor da alma. Uma muralha que o demônio reconhece e teme. E é por isso que ele luta tanto para que você pare de rezar, porque sabe que quando você para, fica indefeso. Padre Pio também ensinava que a confissão frequente era uma das armas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desprezadas no combate espiritual. Ele via com tristeza como muitos católicos iam se confessar apenas por obrigação ou para cumprir um preceito mínimo, sem real arrependimento, sem desejo de mudança. Pior ainda, muitos evitavam a confissão por vergonha, por orgulho ou por banalizar o pecado. E ele dizia com todas as letras: essa é uma das maiores vitórias do demônio, porque o inferno treme diante de uma confissão sincera, mas se regozija com a alma que posterga o arrependimento. Ele explicava que o confessionário não era um tribunal de condenação, mas um hospital para os pecadores feridos. Mas quantos têm medo de se expor? Quantos preferem guardar para si seus pecados, como se Deus não os soubesse? Padre Pio tinha o dom de ler as almas. Ele sabia quando alguém mentia, quando escondia, quando não tinha contrição. E não hesitava em confrontar essas pessoas com dureza, porque sabia o risco eterno que elas corriam. Para ele, a confissão era uma purificação necessária, um ato de humildade suprema, uma queda de muralhas que o inimigo construiu ao longo de anos. Muitos perguntavam por que, se confessar com frequência, se cometiam sempre os mesmos pecados. E Padre Pio respondia: é melhor sujar a alma 1000 vezes e lavá-la 1001 do que sujá-la uma vez e nunca mais limpar. Porque ele sabia que a confissão não apenas perdoa o pecado, mas fortalece a alma contra ele. Cada confissão feita com sinceridade corta as correntes do mal, quebra os planos do inimigo, desarma as suas tentações. O demônio odeia a confissão porque ela exige arrependimento real, humildade verdadeira e reconciliação com Deus, coisas que ele não suporta ver florescendo em uma alma. Ele também ensinava que o demônio semeia a procrastinação espiritual. Hoje não, amanhã, confesso-me depois. Não é tão grave assim. Essas são as vozes que muitas almas escutam e aceitam, e sem perceber vão acumulando sujeira espiritual, que endurece o coração, apaga a luz interior e constrói muros entre elas e Deus. Padre Pio dizia que a confissão frequente mantém a alma leve, vigilante, sensível à graça. Uma alma que se confessa constantemente não dá morada ao mal, porque o demônio não se sente à vontade onde há luz, verdade e arrependimento. Por isso, a terceira forma de se proteger de ataques espirituais sem perceber é manter o coração limpo pela confissão. Não por medo, mas por amor. Não como um ritual vazio, mas como um reencontro com o abraço do Pai. Padre Pio clamava para que ninguém tivesse medo de se confessar, porque enquanto o orgulho impede a alma de se humilhar, o inimigo a escraviza.
Mas quando a alma se ajoelha, reconhece sua miséria e suplica perdão, as correntes se quebram, e o demônio, envergonhado, foge. Porque não existe terreno fértil para o mal em um coração humilde e limpo diante de Deus. Padre Pio dizia ainda que a proteção espiritual não está apenas em evitar o mal, mas em praticar o bem com amor e perseverança. Ele alertava que muitos cristãos acreditam que basta não pecar para estar seguro. Mas não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem ativamente. O demônio adora almas passivas, mornas, que não causam impacto no mundo. Ele não se incomoda com quem não evangeliza, não consola, não intercede, não serve, porque essas almas, mesmo sem cometer grandes pecados, tornam-se estéreis, frias, insensíveis. E uma alma sem caridade viva é terreno fácil para as insinuações do mal. Ele ensinava que a caridade é uma barreira espiritual intransponível. Quando uma alma vive para amar, servir, perdoar e consolar, o demônio encontra dificuldade em se aproximar, porque a caridade é a chama mais pura do Espírito Santo. Ela ilumina, aquece, purifica e repele as trevas. Padre Pio vivia isso radicalmente, mesmo sofrendo dores atrozes. Passava horas no confessionário atendendo almas. Mesmo perseguido e humilhado, nunca deixou de perdoar. Mesmo caluniado, mantinha-se obediente. Seu amor não era teórico, mas concreto, doloroso, real. Ele sabia que amar assim era a maior afronta ao inferno. Quantas vezes ele advertia seus filhos espirituais contra o egoísmo disfarçado de santidade. Ele via pessoas que rezavam muito, mas julgavam os outros, que frequentavam a igreja, mas não ajudavam o próximo, que jejuavam, mas eram impacientes e ásperas com a família. Padre Pio denunciava essa contradição. Ele dizia: o demônio não teme as práticas exteriores se elas não mudam o coração, porque ele sabia que a fé sem obras é morta. E uma fé morta não protege. Ao contrário, engana. Faz a alma se sentir segura enquanto está cada vez mais vazia de Deus. Ele insistia que o remédio para isso era a caridade humilde, silenciosa, perseverante. Não a caridade que busca aplausos, mas aquela que prefere o anonimato. Não a caridade que escolhe quem ajudar, mas aquela que se abre a todos. Não a caridade que exige retorno, mas aquela que se doa até o fim. Padre Pio via na caridade o sinal mais seguro de que uma alma estava na graça e sabia que onde há amor verdadeiro, o inimigo se desespera, porque o amor é a essência de Deus. E onde Deus reina, o mal não encontra morada. Por isso, se você quer se proteger de ataques espirituais sem perceber, não basta evitar o pecado ou rezar mecanicamente. É preciso acender o fogo da caridade no coração, amar sem medidas, perdoar sem condições, servir sem esperar. Padre Pio ensinava que o amor desarma o demônio porque ele não sabe amar. Ele odeia o amor porque o amor revela quem ele perdeu para sempre. E é por isso que ele faz de tudo para esfriar o nosso. Mas quem decide amar até o fim se torna uma fortaleza intransponível, uma chama viva que ilumina o mundo e faz tremer o inferno. Padre Pio também ensinava que nenhuma dessas armas espirituais teria poder real se não estivessem unidas à confiança total em Deus. Ele dizia que o medo é um dos maiores aliados do demônio. Não o medo reverente de Deus, que é o início da sabedoria, mas o medo paralisante, desesperado, que gera desconfiança, ansiedade e falta de fé. Ele sabia que o inimigo trabalha incansavelmente para semear dúvidas no coração dos filhos de Deus. Será que ele te ouve mesmo? Você não é digno, não adianta rezar, você não vai mudar. Essas vozes sussurradas são dardos inflamados para destruir a fé. Padre Pio ensinava que a confiança é a muralha final, o escudo impenetrável, porque o demônio não consegue dominar uma alma que descansa em Deus. Mesmo ferida, mesmo pecadora, mesmo fraca, uma alma que se lança nos braços do Pai desarma completamente o inferno. Ele dizia: ore,
Espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essa frase não era um conselho doce para consolar quem sofre, mas uma estratégia espiritual de guerra. Porque quem confia não cede ao desespero, e o desespero é o veneno favorito do inimigo. Ele via muitas almas que faziam tudo certo externamente, mas viviam consumidas por angústia, medo do futuro, culpa do passado, e dizia: falta-lhes confiança. Porque a confiança não nasce de merecimento, mas de humildade. Não diz eu consigo, mas Deus pode. Não finge perfeição, mas reconhece fraqueza e se apoia totalmente na graça. Padre Pio sabia que uma alma assim pode ser atormentada, tentada, provada, mas nunca será vencida. Porque a vitória já não depende dela, mas daquele em quem ela confia. E essa entrega total é insuportável para o inimigo, que vive de controlar, enganar e assustar. Ele também nos lembrava que a confiança não elimina a luta, a transforma. Quem confia, continua rezando, confessando, vigiando, praticando a caridade. Mas faz tudo isso sem se desesperar, sem ceder ao medo, sem se julgar perdido a cada tropeço. Padre Pio insistia: não se perca em pensamentos de culpa, mas faça um ato de amor e continue caminhando. Ele queria formar almas fortes, corajosas, decididas a lutar até o fim, mas sempre com o coração pacificado, pela certeza de que Deus é maior do que qualquer fraqueza ou tentação. Por isso, para se proteger de ataques espirituais sem perceber, é preciso cultivar essa confiança filial, humilde e perseverante. Não uma confiança ingênua ou irresponsável, mas aquela que se constrói no dia a dia com oração sincera, confissão frequente, caridade viva e um amor profundo por Deus. Padre Pio nos mostra que a verdadeira fortaleza espiritual não vem de nós, mas da entrega total ao Senhor. E que enquanto o inimigo quer nos convencer de que estamos sozinhos, perdidos e condenados, Deus nos chama a lembrar que somos filhos amados, guardados e salvos por Ele. E nenhuma força do mal pode destruir uma alma que descansa nesse amor. Agora que você ouviu essas verdades, pare um instante e reflita. Quantas dessas brechas você tem deixado abertas na sua alma sem perceber? Quantas vezes a oração virou rotina sem vida? Quantas confissões foram feitas sem arrependimento real? Quantas obras de caridade ficaram apenas em boas intenções? E talvez mais importante, quantas vezes você esqueceu de confiar totalmente em Deus? Padre Pio não traz essas perguntas para te acusar, mas para te libertar. Porque só quem reconhece suas fraquezas pode pedir forças para mudar. E é justamente essa decisão de mudar que fecha as portas para o inimigo. Não é hora de se culpar ou de se sentir indigno. É hora de se levantar. Padre Pio dizia que o demônio teme mais o pecador arrependido do que o justo que confia em si mesmo. Porque o arrependimento sincero é como um terremoto no inferno. Ele quebra as correntes, derruba muralhas, destrói fortalezas que levaram anos para ser erguidas. E essa força está ao seu alcance agora. Tudo começa com uma escolha. A escolha de parar de adiar, de se justificar, de se enganar. E decidir viver de verdade o que se acredita. Não amanhã, mas hoje. Padre Pio nos mostrou que a proteção espiritual não está em rituais vazios ou palavras bonitas, mas em uma vida profundamente entregue a Deus. Uma vida que reza com sinceridade, que confessa com humildade, que pratica a caridade com generosidade, que confia com abandono. Não é um caminho fácil. Ele mesmo sofreu perseguições, dores e tentações atrozes, mas ele nunca desistiu, porque sabia que no final, quem se mantém fiel mesmo na dor, se torna invencível espiritualmente. Essa é a promessa que ele nos deixa. Nenhuma força do mal pode dominar uma alma que se apoia totalmente em Deus.
Talvez você esteja se sentindo fraco, cansado, até derrotado. Mas isso não é o fim. Padre Pio dizia que Deus escreve mais direito nas linhas tortas da humildade do que nas linhas retas do orgulho. Se você reconhece sua miséria hoje, você já começou a vencer. O próximo passo é se entregar sem reservas, confessar, rezar, amar e confiar. Porque o demônio não suporta essas armas. Ele foge delas. Ele as odeia porque elas são reflexos do próprio coração de Cristo. E é a esse coração que você está sendo convidado a se unir agora, para sempre. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a fechar as portas para o mal e a confiar em Ti. Deixe também o seu nome para a oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessas palavras hoje mesmo. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens e orações que fortalecem a alma. Juntos, vamos caminhar na luz, protegidos pela graça, amparados pela fé e unidos no amor que nenhuma força do mal pode vencer. Porque no final, quem está com Deus já tem a vitória garantida.